Olá, eu sou Milho, o Onca. Milho... O Onca. Quem não gosta de ver fotos e vídeos de animais bonitinhos? GIFs de cachorrinhos e gatinhos. Coisinhas... que a natureza oferece. Tem os bichinhos que mesmo que a gente encontre na selva dá vontade de... encaramar, acariciar e apertar. Mas talvez você mude de opinião assim que conhecer 10 animaizinhos bonitinhos que podem te matar. Essa abertura ficou horripilante, produção. Não tem como não ter medo comigo fazendo essas coisas. Número 1, o castor. Um bichinho peludinho, fofinho, dentucinho, com um rabinho achatado que sim, pode te matar. Em maio de 2013, um homem em férias tentou tirar uma selfie com um castor, quando de repente o castor começou a roer a perna do cara. É uma cena que você pode até imaginar, nossa, que engraçado, um castor roendo a perna do cara. Aliás, você não deveria achar isso engraçado. Mas e se você soubesse que os dentes do castor são tão fortes que cortam madeira? O homem teve artérias rompidas da sua perna. E apesar dos primeiros socorros terem sido prestados corretamente, ele perdeu muito sangue e morreu. E você achando que o castor era só mais um rostinho bonitinho na natureza, né? Número 2, a foca. Foquinhas acenando para a multidão, brincando com bolas e tocando até trombetas. Sim, elas são realmente dóceis quando estão em cativeiro. Na natureza, eles são animais que estão no topo da cadeia alimentar do Ártico. E são muito agressivos. E um cientista chamado Kirsty Brown soube muito bem disso. Em julho de 2003, ele mergulhava na Antártida quando se deparou com uma dessas foquinhas bonitinhas. Era uma foca leopardo. E o momento que poderia ser apenas mais uma bela foto ou mais uma filmagem marítima se tornou um caos. A foca abocanhou com seus dentes super afiados na perna do cientista e o arrastou para o fundo do mar por vários minutos. E assim, ela matou o cientista afogado. Tô bege. É uma foquinha, tão bonitinha. Tudo bem que o cara foi lá mexer com ela, né? Número 3, o macaco. Você já deve imaginar que chimpanzés e gorilas sejam animais perigosos. Inclusive se tem notícias de um chimpanzé que comeu um rosto humano. Mas os macaquinhos são menores, são brincalhões. E olhando, a primeira coisa que eu penso é, eu quero um pra mim. Mas Lily Jiankun tinha um macaquinho que ele explorava. Ele fazia o macaco subir em árvores para pegar cocos para ele vender. E forçava o macaquinho a trabalhar sem descanso. E batia no macaquinho. E maltratava o macaquinho. E coitadinho do macaquinho. Um belo dia o macaquinho se recusou a trabalhar. E o cara bateu mais uma vez no bichinho. O macaco então subiu na árvore. Pegou um coco. E o arremessou na cabeça de seu dono, quebrando seu crânio, matando-o instantaneamente. Esse literalmente rachou o coco. Mas também bem feito. Quem mandou bater no macaco? Número 4, o cisne. O animal elegante que todos os patinhos feios querem ser, mas que esconde um lado obscuro e sombrio, que dessa história eu ainda não consegui entender. Em 2012, Anthony Hensley navegava com seu caiaque em um lago em Chicago, quando ele de repente foi atacado por um cisne. E caso você não saiba, eles são mais rápidos e mais fortes do que você imagina. O cisne conseguiu virar o caiaque. O homem tentava nadar até as margens para se salvar, mas testemunhas contam que o animal impediu que o homem nadasse, se colocando sempre à sua frente. O americano então acabou se afogando. Olha que cisne bonitinho. Número 5, o hipopótamo. Esse animal gordinho e fofinho que dá vontade de abraçar e apertar. Tá, nem tanto. Eles são imprevisíveis e podem correr a mais de 30 km por hora. Aliás, os hipopótamos são responsáveis por mais mortes humanas na África do que qualquer outro animal de grande porte. Em 2014, um nativo chamado Limpopo estava em um lago pescando, quando do nada um hipopótamo atacou, quase dividindo seu corpo ao meio. O cara tentou se defender batendo nos olhos do animal, mas morreu devido à mordida que tinha levado. E ainda tem gente que acredita que o homem está no topo da cadeia alimentar. Número 6, a rã. Imagina um sapinho bem pequenininho, tão bonitinho, todo coloridinho, com mais ou menos 5 centímetros de tamanho. Imaginou? Quer um pra você? Pois é, esse é considerado um dos animais mais perigosos do planeta. O veneno que tem na secreção da sua pele pode matar até 10 pessoas de uma única vez. E o pior? Não existe antídoto. A parte boa é que eles vivem normalmente onde os humanos não vão. Mas, mesmo assim, eles matam 3 pessoas por ano com uma quantidade de veneno menor do que a cabeça de uma agulha. E você achando aí que a língua das inimigas é que são venenosas, né? Tá ali, ó. Tá disputando com essa rã. Número 7, a cabra. As cabras da montanha são conhecidas por atacar os humanos, mas elas são selvagens e estão defendendo apenas o seu território. Mas as domesticadas não são violentas, elas até fogem do ser humano. Mas uma pequena cabra chamada Snowball decidiu mudar isso. Carl Housley batia na cabra com a intenção de fazê-la aprender a se defender.
Sei. Mas depois de anos de abuso, a cabrinha cresceu e teve o seu momento de vingança. Um belo dia que o homem batia mais uma vez na cabra, ela resolveu revidar, chifrando-o e rasgando seu estômago. Foi tipo um filme trash de terror, assim, ela passou o chifre e começou a cair as tripas do cara, tudo assim, ó, vazando. O cara ainda tentou fugir, mas foi perseguido pela cabra que o chifrou durante várias vezes até a sua morte. E assim, se você pensar bem, normalmente a imagem que fazem do demônio é um bode, que é o masculino de cabra. Aí o resto, ó, fica no ar, deixa com vocês. Puf, quem pegou, pegou. É, rapaz. Credo. Número 8, o pato. Ao longo da vida nós conhecemos patinhos adoráveis, que fizeram parte, por exemplo, da nossa infância. Mas um pato pode ser mortal se você estiver no lugar errado, na hora errada. Foi o que aconteceu com um homem na Flórida, que estava navegando em seu barquinho, navegando a 88 km por hora, quando o pato selvagem que voava na direção contrária bateu em sua cabeça, arremessando-o para fora do barco. O homem morreu na hora devido ao impacto. O patinho também morreu, tadinho. Nesse caso, foi um azar, né? O animalzinho é bonitinho, mas ele não é um assassino, tadinho. Foi sem querer. Daí, quando uma mosca entra no meu olho, na minha boca, eu já entro em desespero. Imagina um pato bater na sua cabeça. É mais do que desesperador. Número 9, o cervo. Eu, pelo menos, não consigo olhar pro Bambi e imaginar ele matando alguém. Mas, em outubro de 2011, Donald Dubby estava alimentando a sua criação de cervos, quando, de repente, um dos animais começou a atacá-lo. Não se sabe se foi tentativa de defesa ou se foi por raiva. Mas acredita-se que ele confundiu o dono com uma fêmea, já que era a época do acasalamento. Donald Dubby faleceu devido às várias chifradas pelo corpo. Como assim, Bambi? Você era tão bonitinho. Dá pra fazer até uma creepypasta, né? Bambi, episódios perdidos. Número 10, o golfinho. Como é que é o barulho que faz o golfinho? Eu tento imitar o golfinho assim. É assim o golfinho? Olha que fofolete, sorridente e alegre, o golfinho, um dos animais mais amigáveis ao ser humano, menos quando você provoca ele. Em 1994, em Caraguatatuba, havia um golfinho na praia chamado Tião. Os banhistas achavam que esse golfinho era tipo um golfinho de parque aquático, então eles tentavam sempre se aproximar, cavalgar no golfinho, tadinho, sempre ficavam mexendo com ele o dia inteiro, até que o golfinho se irritava e atacava os banhistas, mas nada grave. Não aprendendo a lição, os banhistas continuavam enchendo o saco do golfinho, até que em 9 de dezembro o bichinho se irritou mais. Ele atacou um banhista fatalmente. O banhista sofreu hemorragia interna após ser atingido pela cauda do animal na cabeça e no tórax. O Ibama afirmou que o golfinho só estava tentando se defender dos ataques dos banhistas, que o tempo todo iam lá encher o saco dele. Quem mandou mexer com o golfinho ainda teve sorte que o golfinho não estuprou ele antes de matar. Mas enfim, é claro que a grande maioria dos animais só atacam quando são importunados. E a culpa acaba sendo geralmente do ser humano que não sabe respeitar o espaço dos animais. Mas bichinhos tão bonitinhos acabarem sendo criaturas ferozes e mortais. Não é engraçado, mas quem manda a vida ser uma comédia? Obrigado por ter assistido até aqui, deixa o seu like, se inscreva no canal, estamos quase chegando a 500 mil inscritos, compartilhe esse vídeo, assista outros vídeos da série Mundo Bizarro, me siga nas outras redes sociais, siga também a produção no Instagram. Até o próximo vídeo e tchau!